Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então, livro do profeta Abacuque, capítulo 1 ao capítulo 3. E o nome Abacuque significa abraçador, vem da raiz de abraço. E Abacuque é um profeta que nós temos que prestar bastante atenção nas suas profecias e nas suas evidências, porque ele começa o capítulo 1 falando que está vendo algo, está tendo uma visão e questiona Deus porque Deus está mostrando aquilo para ele. Vendo a violência, o ímpio cercando o justo, a lei se afrouxando, a justiça é torcida. E você vai ver através do livro de Abacuque que ele profetiza o anticristo. Ele fala: até quando, Senhor, gritarei e tu não salvarás? E ele continua falando que agora o castigo viria sobre Judá, a Babilônia, os caldeus viriam destruir Jerusalém e Judá e levariam eles para o cativeiro. Então ele começa a clamar, não entende a visão, porque aquela visão não é para aquela época. Aquela visão, ela é para o futuro. No capítulo 2 ele fala: colocarei na minha torre de vigia e vigiarei, que resposta o Senhor me trará. No verso 2, Deus vai revelar para ele a visão e falou: escreve numa tábua para ler até aquele que passa correndo. Essa visão, ela é para o fim dos tempos, para os últimos dias, para tempos distantes. E ele fala: se tardar, espero, porque certamente ele virá. Ele quem? E ele continua: eis aí o soberbo, a minha alma não é reta nele, mas o meu justo viverá pela fé. Quem é esse? É interessante que o apóstolo Paulo fala: o meu justo viverá pela fé. Mas quando é que nós viveremos pela fé? Quem é o soberbo que virá no final dos tempos, do qual ele deve escrever para que possa ler até quem passa correndo? Ele perguntou ao Senhor e o Senhor respondeu ele. Ele está falando do anticristo que vai surgir no final dos tempos e diante da grande tribulação. Nós teremos que viver pela fé. E já houve muitas tribulações no reino de Israel e de Judá. Uma delas no tempo de Elias, quando fica sem chover 3 anos e meio. E durante esses 3 anos e meio, Deus não deixa faltar nada para o profeta e para mais 7.000 que não se dobraram o joelho a Baal. Viver pela fé é saber que Deus, ele é fiel, não vai deixar faltar nem comida e nem roupa durante qualquer período que passarmos nessa terra. Leia Mateus capítulo 6, quando Jesus manda a gente olhar as aves do céu. Eles não trabalham, mas o Pai Celestial não deixa faltar nada para elas. Manda olhar o lírio no campo e fala que nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu como aquela planta. Quanto mais a nós, homens e mulheres de pequena fé. E ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas, a comida, a roupa, nunca faltará para você. Então, Abacuque, ele tem uma visão do final dos tempos, ele vê a confusão, o litígio, e Jesus também falou que pais se levantarão contra filhos, filhos se levantarão contra os seus progenitores e os matarão, e os inimigos do homem serão da sua própria casa. Leia Mateus capítulo 10, verso 36, 37 e 38. E é interessante que em Apocalipse capítulo 6, o último dos cavalos se refere àquilo que Abacuque vai falar deste homem, desse perverso, desse homem que virá no final dos tempos, do qual nós teremos que viver pela fé. No livro de Malaquias, capítulo 3, 16 a 19, ele fala sobre a grande tribulação e sobre o livramento que Deus vai dar para aqueles que temem o nome do Senhor. Ele diz que eles serão naquele dia para o Senhor particular tesouro. E o mundo vai ver outra vez a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Outra vez por quê? Como eu disse aí no tempo de Elias e como eu também já falei em outros estudos, lá no Egito, quando Deus poupou o povo dele das pragas do Egito. Se a gente lê o Apocalipse, 7 das 10 pragas do Egito se repetem no Apocalipse a nível mundial. Mas aqueles que temem o Senhor, ele vai poupar e serão para ele particular tesouro.
Ele fala que a boca desse homem é como um sepulcro e ele traz sobre si a morte. O último cavalo de Apocalipse fala que ele arrasta com ele o inferno e a morte. A palavra sepulcro aí é inferno em Abacuque. Então o anticristo, o último cavalo, que está no período da grande tribulação, ele traz com ele o inferno, o Hades e a morte. E ele diz que ele reúne, congrega para si todas as nações da terra. Nós não podemos ficar alheios às profecias, porque as profecias elas apontam para o fim. E Deus levantou estes homens e deixou escrito aquilo que aconteceria no final. Então, todo o Apocalipse ele está codificado nos profetas e no Antigo Testamento. E agora ele fala dos ais que virão, não somente sobre os caldeus, a Babilônia, mas sobre toda a terra. E ele vai falando, ai daqueles que bebem e embriagam até amanhã, ai daqueles que se amontou o tesouro aqui nessa terra, porque não sabe quem é que vai levar esse tesouro. Então é uma profecia dupla, é uma profecia sobre Nabucodonosor, a Babilônia, aquilo que ele traria na terra, e ao mesmo tempo é uma profecia da nova Babilônia, do império do anticristo e de tudo aquilo que ele vai trazer na terra. É interessante que Jesus também fala os ais, e em Apocalipse também há ais. Tudo uma repetição. Lá em Apocalipse também fala a queda da Babilônia, e ao mesmo tempo que Deus prediz o juízo, prediz a grande tribulação, ele prediz a restauração, a salvação do seu povo e a restituição de todas as coisas e a vingança sobre os inimigos. No verso 14 ele diz, pois a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor. Quando Jesus voltar, implantar o milênio na terra, ele vai restaurar todas as coisas e a terra se encherá da glória de Deus. No verso 19 ele diz, ai daquele que fala ao ídolo, que pede ao ídolo, mas a glória de Deus encherá a terra e cale-se diante de Deus. E o capítulo 3 é um capítulo que ele faz em forma de cântico, uma oração, e ele vai falando do juízo que Deus vai executar, de tudo aquilo que Deus vai fazer na terra, de tudo aquilo, de todo o juízo que Jesus vai trazer na sua volta. Leia Apocalipse 19 e você vai ver quando o Senhor voltar. O dia do Senhor, o terrível e grandioso dia do Senhor. E agora ele fala a famosa frase nessa oração: ainda que a figueira não floresça, nem haja produto na vide, o fruto da oliveira minta e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei, esperarei no Deus da minha salvação. E ele termina, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Nesses dias que estamos vivendo, dias difíceis, o justo é perseguido pelo ímpio, a justiça é distorcida e o litígio, a contenda, ela está aflorada. Coisas absurdas nós temos visto, porque o fim está chegando, a volta do Senhor está próxima, e brevemente o soberbo vai se levantar na terra. E a palavra diz, o meu justo viverá pela fé. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, te dê um dia abençoado, em nome de Jesus.